Bem-vindos, destemidos exploradores da liberdade financeira. Abram seus olhos e mentes, pois hoje vamos desvendar um mistério que assombra a vida de milhões, um ciclo invisível que aprisiona sonhos e erode fortunas silenciosamente. Este não é apenas um vídeo, é uma investigação, uma autópsia financeira sobre o hábito mais insidioso da classe média, aquele que os ricos evitam a todo custo, mas que muitos de vocês talvez ainda defendam com unhas e dentes: o parcelamento sem juros no cartão de crédito. Preparem-se para uma jornada que pode redefinir sua relação com o dinheiro, desvendar a verdade por trás do que parece uma vantagem e revelar como a ilusão dos sem juros pode estar roubando sua liberdade um pedaço de cada vez. Se você está cansado de viver no piloto automático financeiro e quer finalmente acordar para uma vida de abundância, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas investigações. Imagine a cena: uma família de classe média, vamos chamá-los de Silva. João, o pai, é um engenheiro competente, com um salário respeitável de 8 mil. Maria, a mãe, é professora, contribuindo com 5 mil. Juntos, uma renda bruta de 13 mil mensais. Parece um bom ponto de partida, não é? Eles moram em um apartamento alugado em um bairro de classe média, têm um carro financiado e seus filhos estudam em uma escola particular. À primeira vista, a família Silva representa o ideal de sucesso para muitos. Mas, por trás dessa fachada de prosperidade, esconde-se uma teia complexa de hábitos financeiros que, ao longo do tempo, os aprisionam em uma corrida de ratos sem fim. O principal vilão dessa história: o cartão de crédito e a sedução perigosa do parcelamento sem juros. A história da família Silva não é única. Ela se repete em milhões de lares brasileiros. O ciclo começa inocentemente. Uma nova geladeira, um celular de última geração, a reforma do banheiro, as férias de verão. Tudo parece acessível quando se pode dividir em 10, 12, até 24 vezes, sem juros. A mente racional interpreta isso como uma vantagem. Estou comprando algo que preciso, sem pagar nada a mais por isso, e ainda consigo manter meu dinheiro no bolso por mais tempo. Mas essa é a primeira e mais devastadora ilusão. Vamos mergulhar nos fatos, nas contas que desvendam esse mistério. O que os ricos veem e a classe média ignora? A resposta está na matemática do custo de oportunidade e na construção de patrimônio. Para entender isso, precisamos voltar à família Silva. João e Maria, ao longo de um ano, acumulam uma série de parcelamentos. A geladeira nova custou 4 mil, parcelada em 10 vezes de R$ 400. O celular de Maria, 3 mil, em 12 vezes de R$ 250. As férias em família, 6 mil, em 6 vezes de R$ 1.000. Uma TV nova para a sala, 5 mil, em 10 vezes de R$ 500. Uma reforma no banheiro, 8 mil, em 8 vezes de R$ 1.000. E a lista continua, mês após mês. No primeiro mês, as parcelas somam 3.150. No segundo, mais alguns parcelamentos se juntam, e essa conta aumenta. Em pouco tempo, a família Silva se vê com 4, 5, até 6 mil mensais comprometidos apenas com parcelas de cartão de crédito. Isso representa quase metade da sua renda bruta. E o que acontece com o restante do dinheiro? Ele vai para o aluguel, as mensalidades da escola, o financiamento do carro, as contas básicas e os pequenos luxos do dia a dia. Aqui está o cerne do problema: o crime silencioso contra a liberdade financeira da classe média. O dinheiro que poderia ser investido, que poderia estar trabalhando para eles, está na verdade trabalhando para os bancos e para as empresas. Cada parcela é um fluxo de caixa que se esvai, impedindo a acumulação de patrimônio. Vamos pegar um exemplo prático. Se a família Silva tivesse economizado os R$ 400 da parcela da geladeira por 10 meses, eles teriam os 4 mil para comprar à vista. E se tivessem investido esses R$ 400 mensais em um investimento conservador, como um CDB,
com liquidez diária, que rendesse 1% ao mês. Apenas para simplificar o exemplo, mas que é um rendimento bastante atingível. Ao final de 10 meses, eles teriam não só os 4.000, mas mais os juros compostos desse período. Parece pouco? Multiplique isso por todos os parcelamentos. Os ricos compreendem profundamente o conceito de custo de oportunidade. Eles sabem que cada real gasto hoje é um real que não pode ser investido para render mais amanhã. O parcelamento sem juros, para o rico, é uma armadilha que imobiliza capital. Ele prefere ter o dinheiro em suas mãos, investido, gerando juros sobre juros, enquanto o bem é pago de uma vez, ou se for um valor realmente alto, financiado com juros baixos e planejados, ou ainda, pago com o próprio rendimento dos seus investimentos. Para a classe média, o parcelamento é visto como uma forma de acessar bens e serviços que, de outra forma, estariam fora de seu alcance imediato. É a gratificação instantânea mascarada de planejamento financeiro. Mas essa gratificação vem com um preço invisível, a perda da capacidade de investir. Vamos simular o impacto a longo prazo. Se a família Silva, com sua renda de 13.000, conseguisse poupar e investir consistentemente 2.000 por mês, ao invés de ter esse valor comprometido com parcelas, o cenário mudaria drasticamente. Em 5 anos, com um rendimento médio de 0,8% ao mês, já descontando inflação e impostos, em um investimento de médio risco, eles teriam acumulado mais de 140.000. Em 10 anos, esse valor ultrapassaria os 300.000. Em 20 anos, poderiam ter mais de 1 milhão. Esse é o poder dos juros compostos, a 8ª maravilha do mundo, segundo Albert Einstein. Mas a família Silva, como muitos da classe média, não consegue poupar 2.000. Eles estão presos em um ciclo onde precisam trabalhar para pagar as parcelas dos bens que já consumiram. Eles estão, na verdade, trabalhando para os bancos e para as empresas. O banco adianta o dinheiro para eles comprarem e eles pagam o banco de volta, sem perceber que o banco está lucrando de outras formas. Seja com as taxas cobradas dos lojistas, seja com a certeza de um fluxo de pagamentos que permite a ele girar seu próprio capital. A armadilha é ainda mais sutil. O parcelamento cria uma falsa sensação de controle. As pessoas pensam, estou pagando minhas contas em dia, não estou endividado, então está tudo bem. Mas não está. Você está apenas trocando a liberdade financeira futura pela conveniência do consumo presente. O que acontece se a renda de João ou Maria diminuir? Se um deles perder o emprego? Com metade da renda comprometida em parcelas, o risco de entrar em um endividamento real, com juros extorsivos, torna-se iminente. Os ricos, por outro lado, veem o cartão de crédito como uma ferramenta, não como uma extensão de sua renda. Eles o usam para a conveniência, para acumular milhas e pontos, e pagam a fatura integralmente em dia. Eles entendem que o dinheiro é um recurso escasso e valioso, e que cada real deve ser direcionado para onde traga o maior retorno. E o maior retorno, na maioria dos casos, não é pagar parcelas de um bem que já está desvalorizando. Para os ricos, a prioridade é acumular ativos, não passivos. Um apartamento alugado com parcelas de bens de consumo é um passivo que gera mais passivos. Um imóvel próprio quitado ou um portfólio de investimentos que geram renda passiva, isso sim é um ativo. A família Silva está constantemente comprando passivos parcelados, enquanto os ricos estão constantemente investindo em ativos que geram renda. Vamos analisar a linha do tempo. No início da vida adulta, João e Maria, como muitos, começaram com poucos recursos. A tentação do parcelamento para mobiliar o primeiro apartamento, comprar o primeiro carro, é compreensível. Mas o problema não é o uso pontual, é a recorrência, a normalização desse hábito. Ele se torna um vício, uma muleta que impede o desenvolvimento da disciplina financeira. O contexto social também desempenha um papel crucial.
A pressão para ter os mesmos bens que os amigos, os vizinhos, as figuras das redes sociais é imensa. O marketing agressivo do compre agora, pague depois, reforça essa mentalidade. As lojas incentivam o parcelamento porque ele aumenta as vendas. Os bancos lucram com as taxas e com a possibilidade de oferecer produtos financeiros mais caros, caso o cliente se enrole nas parcelas. É um sistema que se autoalimenta e a classe média é a principal engrenagem. O que a família Silva e milhões de outros poderiam fazer de diferente? A resposta é simples, mas exige disciplina e uma mudança de mentalidade. Primeiro, a regra de ouro. Se você não tem o dinheiro para pagar à vista, você não pode comprar. Há exceções, claro, como a compra de um imóvel ou um carro, que são bens de alto valor e que muitas vezes exigem financiamento. Mas mesmo nesses casos, o planejamento e a busca pelas melhores taxas são cruciais. Para bens de consumo, a regra é clara. Segundo, comece a enxergar cada real como um potencial investidor. Antes de parcelar uma compra de R$1.000 em 10 vezes de 100, pergunte-se, onde esses 100 poderiam estar trabalhando para mim? Em um investimento conservador, por exemplo, esses R$100 mensais, ao longo de 10 anos, poderiam se transformar em um montante significativo. Terceiro, construa uma reserva de emergência. A família Silva, ao invés de ter dinheiro guardado, tem apenas parcelas a pagar. Uma reserva de emergência, equivalente a pelo menos 6 meses de suas despesas fixas, é o primeiro passo para a segurança financeira. Ela permite que você não precise recorrer ao parcelamento ou a empréstimos caros em momentos de imprevisto. Quarto, planeje suas compras. Ao invés de comprar a geladeira nova no impulso e parcelar, a família Silva poderia ter esperado alguns meses, economizado o valor e comprado à vista, talvez até negociando um desconto. O poder de compra à vista é um trunfo que a classe média raramente utiliza. Quinto, eduque-se financeiramente. Entender como o dinheiro funciona, como os juros compostos trabalham a seu favor ou contra você e como os bancos e o mercado operam é fundamental para quebrar o ciclo. Este não é um julgamento, mas um alerta. A história da família Silva não é sobre vilões e mocinhos, mas sobre escolhas e as consequências dessas escolhas. A ilusão do parcelado sem juros é um dos maiores desvios da rota para a verdadeira liberdade financeira. Ela não te dá juros, mas rouba seu capital de trabalho, sua capacidade de construir um futuro sólido e de se libertar das amarras do consumo imediato. A verdade é que os ricos evitam o parcelamento sem juros porque eles entendem que o dinheiro parado é dinheiro perdendo valor. Eles buscam alavancar cada centavo, fazendo-o trabalhar incansavelmente para eles, construindo um império de ativos. A classe média, por outro lado, insiste no erro porque foi ensinada a valorizar o consumo imediato em detrimento do acúmulo de patrimônio, acreditando que está no controle, quando, na verdade, está apenas alimentando um sistema que a mantém refém. A boa notícia é que você, que está assistindo a este vídeo, tem o poder de mudar essa realidade. A liberdade financeira não é um destino, mas uma jornada de escolhas conscientes. Comece hoje a questionar cada parcelamento, a calcular o custo de oportunidade, a priorizar o investimento sobre o consumo. Agora, pare e pense. Quantos parcelamentos você tem ativos neste momento? Quanto desse dinheiro poderia estar trabalhando para você, construindo seu futuro, ao invés de pagar algo que você já consumiu? A resposta a essa pergunta é o primeiro passo para a sua transformação. Desperte, liberte-se. A sua independência financeira não é um sonho distante, é uma realidade que começa com as suas escolhas de hoje. Se este vídeo acendeu uma luz na sua mente e te fez repensar seus hábitos financeiros, eu tenho uma missão para você. Compartilhe este conteúdo com alguém que precisa ouvir essa verdade.
Deixe seu like para que mais pessoas sejam impactadas por essa mensagem e comente abaixo. Qual foi o parcelamento que você mais se arrependeu de ter feito ou qual a maior lição que você tira dessa investigação? Sua história pode inspirar outros a quebrar esse ciclo. Lembre-se, a liberdade financeira é uma conquista e ela começa com a sua decisão de nunca desistir. Nos vemos no próximo vídeo, onde desvendaremos outro mistério que pode estar roubando sua liberdade. Até lá, mantenha a mente aberta e a carteira blindada.